Fale muitas línguas sem viajar. Isso é verdade? Por favor, se inscreva no canal para que você possa ter mais informações a respeito disso, e isso vai potencializar a sua comunicação de modo a não se tornar dependente e ao modo a não ter limitação no processo de aprendizagem. Então, isso é muito importante para si. Então, por favor, quantas pessoas gostariam de aprender várias línguas e não têm condições de viajar? Muita gente. Acredito que também seja o seu caso. Então, se inscreva neste canal para que possa aprender como se tornar fluente em várias línguas, como falar várias línguas sem precisar de viajar. Simples. Então, o ponto é, o que te torna realmente fluente em qualquer idioma? O que te torna realmente fluente em qualquer idioma? Pelo incrível que pareça, o que te torna fluente em qualquer idioma é um aspecto, é o seu ambiente. Mas você pode estar a perguntar, como assim o seu ambiente? Será que eu não tenho que viajar para poder criar esse ambiente? Não, você pode criar o seu ambiente sem precisar de viajar. Muitas vezes o ambiente não é físico, né? Não falo do ambiente físico. O ambiente físico ajuda, proporciona. Mas você pode criar um ambiente virtual. O que é criar um ambiente virtual? É fazer, né, das plataformas digitais o meio de aprendizado, tão simples quanto isso. Ou seja, você pode usar qualquer plataforma digital para poder aprender assim o idioma. O que eu estou a dizer? O que te torna fluente em qualquer idioma é o seu ambiente. Quando você tem um estilo de vida que lhe proporciona um aprendizado, eu estou a falar de estilo de vida. O que é aprender? O que é criar um estilo de vida? É simples. É fazer da sua rotina diária, né, um processo de aprendizado. Ou seja, onde quer que você esteja, você possa ter contato com idiomas, tá? Escutar em inglês, ou em alemão, ou em francês, você vai escutando, você vai praticando o idioma, né? Ou seja, o que te torna fluente em qualquer idioma é a prática no seu estilo de vida. Ok, se você conseguir praticar o idioma, qualquer idioma que seja, no seu estilo de vida, no seu dia a dia, ok? Você vai se tornar fluente. E para praticar o idioma no seu dia a dia, você precisa viajar? Não, você não precisa viajar. Agora que existe tecnologia, você pode praticar no seu dia a dia. Simples. Como é que eu posso ter contatos de pessoas que para poder praticar um idioma? É simples. Para poder ter contato com pessoas, para poder praticar vários idiomas, agora existem aplicativos. Você pode usar aplicativos para poder praticar o idioma. Tem vários aplicativos que existem para poder praticar o idioma. Vou fazer um vídeo que fala unicamente dos aplicativos para poder aprender vários idiomas, tá ok? Vários aplicativos. Eu vou listar os aplicativos e você poderá ter acesso a eles, tá ok? Eu vou colocar aí embaixo a lista dos aplicativos, aí na descrição, para que você possa ver a lista dos aplicativos. São vários, tá ok? E nesses aplicativos você vai praticar, você vai falar com as pessoas, você vai falar com as pessoas, você vai ter diálogo, você vai praticar o idioma, mas como você pode aprender o idioma deles, entende? Você pode praticar, você pode aprender o idioma deles. Então, isso, se você fizer no seu estilo de vida, muitas vezes, a praticar aquele idioma, aprender aquele idioma, tendo contato com essas pessoas, certamente que no seu ambiente físico você vai atrair pessoas que também falam aquele idioma. Simples, porque você vai se identificar com essas pessoas, você vai atrair pessoas no seu ambiente físico para poder falar o idioma. Então, o que te torna fluente em qualquer idioma é simples. O que te torna fluente para poder aprender o idioma é a única coisa. É o seu estilo de vida. Se seu estilo de vida lhe proporciona aprendizado de forma constante, onde quer que esteja, consegue ter contato com a língua, consegue escutar algo em inglês, ou em francês, ou em alemão, consegue comunicar-se um pouco, não precisa ser fluente, não precisa falar bem. Aquela palavra que você sabe, apenas use. Então, isso vai lhe proporcionar um bom desenvolvimento na língua. Então, o que torna fluente é o processo de aprendizado contínuo.
no seu estilo de vida, ter contato com a língua de forma contínua no seu estilo de vida. Então, a seguir, que isso também é importante, nós temos aqui como aprender 5 línguas. É muito simples. Para você poder aprender 5 línguas, o que você vai fazer? Primeiro, terá que aprender a primeira língua, uma língua, né? Então, acredito que nós todos já sabemos pelo menos uma língua, né? Então, se você quer aprender 5 línguas, você já deve saber 4 línguas e acrescenta uma. Só isso. Aprender 5 línguas quer dizer que eu tenho que aprender, já deve ter aprendido, 4 línguas e acrescentar uma e fico com 5. Se eu quero aprender 10 línguas, olha, eu já tenho que aprender 9 línguas, depois aprendo mais uma, fica 10. Tão simples quanto isso. Então, para aprender 5 línguas, o que eu tenho que fazer? Tenho que aprender a primeira língua, depois a segunda, a terceira e a quarta. Então, depois a quinta. Como é que eu aprendo uma língua? Simples. Para aprender uma língua, o que você vai fazer? Você primeiro vai se concentrar nessa língua, você vai organizar aquilo que é o seu estilo de vida, você vai modelar o seu estilo de vida para que possa ter mais contato com este idioma, aquilo que eu falei anteriormente, seja com música, canções, qualquer coisa, escutando, ouvir, qualquer coisa. O segredo é, quanto mais você ouve e repete num idioma, você se torna fluente. Por que você é fluente em português e não é fluente talvez em inglês, francês ou alemão? É porque você ouviu muito em português e repetiu muito, você praticou muito a fala em português, que em francês, que em alemão, que em mandarim. Tão simples quanto isso. Então, se você conseguir, num único idioma, ouvir muito e repetir muito, para treinar a sua fala, você se torna fluente. Agora, como é que eu vou ouvir muito? Vou repetir muito. Como vou ouvir muito, vou repetir muito. Se é treinar a minha fala, se eu ainda não conheço nada de idioma. Simples. Você começa aos poucos. Aprenda como saudar, né? Dizer olá. Então, aprenda a saudar. Diga olá, hello, salut, né? Aprenda a saudar. Ni hao, né? Aprenda a saudar. Então, assim, pouco a pouco. O que acontece? Quando você está aprendendo, por exemplo, mandarim, você vai aprender ni hao, ok? Ni hao. Depois do ni hao, o que você vai aprender? Você vai ouvir como dizer ni hao ma, né? Ni hao ma. Depois de ni hao ma, você aprender uma outra coisa, que é o hao, ok? O hao. Então, assim sucessivamente você vai aprender a se comunicar. Assim sucessivamente. Se está aprendendo inglês, você precisa apenas só saber hello. O hello vai trazer o how are you, assim sucessivamente. Você vai aprender o idioma. Ou seja, na medida em que você ouvir muito o idioma e repetir muito o idioma, você se torna fluente em função do seu estilo de vida, né? Você vai ouvindo isso pouco a pouco, de manhã, de tarde, de noite, né? Qualquer momento, isso vai te tornar fluente. Agora, quando você ouvir muito inglês, isso vai lhe permitir ter contato com a língua, você vai entender o que as pessoas estão a falar, você vai aprender o que as pessoas estão a falar, você vai entender, e depois passa para outro idioma e repete o processo. Passa para outro, repete o processo, passa para outro, repete o processo, até que se torne 5, ou seja, você vai ter que ouvir muito em 5 idiomas e repetir muito, que é treinar a fala em 5 idiomas. Então, é exatamente isso, ok? Exatamente isso. Então, passando para outro ponto, que é como praticar a fala. Como praticar a fala. Como praticar a minha fala? Primeiro é assim, quando você está a iniciar num idioma, para você poder praticar a fala num idioma, você pode praticar primeiro usando um monólogo, né? Se você ainda não tem alguém para poder praticar, se ainda não tem alguém para poder praticar, você pode usar um monólogo. O que é monólogo? Monólogo é diferente do diálogo. Diálogo eu tenho duas pessoas a falar. Quando monólogo é apenas uma pessoa falando. Neste caso, eu posso repetir sozinho, né? How are you? Are you fine? Yes, I'm fine.
What about you? I'm great. Really? That's nice. Eu estou a praticar sozinho. Essa prática sozinho me prepara para quando haver momento de ter diálogo e eu não possa gaguejar. Eu vou repetir de novo. A prática de monólogo me prepara para quando eu ter diálogo, eu não possa gaguejar, eu não possa ter dificuldade. Entende? Então, o monólogo é importante para que possa preparar o seu diálogo. Se você não tem um bom monólogo, dificilmente vai ter um bom diálogo. Então, isso é muito importante. Para você que está aprendendo um idioma, você está aprendendo, por exemplo, alemão, né? Alemão. Hallo, hallo. Você vai praticando sozinho. Hallo, hallo. Um, wie heißen Sie? Ich heiße Alexander. Ich heiße Alexander. Hallo, que é olá. Wie heißen Sie? Significa como te chamas, né? Ich heiße Alexander. Chamo-me Alexander, né? Então, assim você vai praticando isso pouco a pouco no seu monólogo, né? Você vai ouvir o áudio, vai tentar praticar, vai ouvir o áudio, vai praticar, vai ouvir o áudio, vai praticar. Sozinho, não espere alguém. Se vier alguém, boa, é uma vantagem. Mas se não estiver, não pare, tá ok? Não pare. O ponto é, quando vier alguém para poder praticar, seja nativo, qualquer pessoa, haver uma situação, o ambiente está propício para poder praticar, o que vai acontecer? Uma coisa incrível. Sabe o que vai acontecer? Simples. Nós vamos ter uma situação dessas. Hello, você vai saudar e a pessoa vai responder hello, né? Wie heißen Sie? Você vai perguntar e ele vai responder Ich heiße Antônio. Ich heiße Stefan. Então vou dizer Ich heiße Lucas. Entende, né? Ich heiße Alexander. Então você já está preparado para o diálogo. Tá ok? Porque você teve um bom monólogo. Então isso é muito importante. Tá ok? Tá certo. Então, como praticar a fala? Praticando usando o monólogo, praticando usando o diálogo. Tá ok? Então você vai ouvir, vai repetir. Vai ouvir, vai repetir. Então isso vai te ajudar. Tá ok? É certo. Então, quais são os hábitos para ser fluente? O primeiro hábito que você tem que ter para poder ser fluente, quando você está aprendendo várias línguas, é o hábito de falar, que é o medo de errar. Quando você remove o medo de errar. Por que eu digo isso? O hábito de falar sem medo é muito importante. Quando você fala sem medo, você cultiva o hábito de falar sem medo. Falar sem medo de errar. O que isso transmite? Se transmite que isso vai transmitir uma sensação de estou a aprender, estou a aprender. E quanto mais você vai errando, mais retificações você vai ter. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você está aprendendo um idioma, você tem vários erros que estão dentro de si. Porque você não sabe falar o idioma, certo? Agora, para você tirar esses erros, você tem que falar. Tem que tirar falando, né? Por exemplo, em espanhol, né? Eu vou dizer, por exemplo, em espanhol, eu quero dizer, eu hablo espanhol, né? Eu hablo espanhol. Mas eu não sei dizer eu hablo espanhol. Eu vou dizer, eu hablo espanhol, por exemplo. Eu hablo espanhol. Então, eu hablo espanhol. Isso é o que está errado, está dentro de mim. Eu hablo espanhol. Então, o que vai acontecer? Ou as pessoas, né, vão dizer, que estás dizendo? Então, não se diz eu hablo espanhol, disse eu hablo espanhol. Então, automaticamente, quando você fala de forma errada, aquele erro ele vai ser substituído com a expressão correta. É sempre assim, é sempre assim. O aprendizado é sempre assim. O que você tira de forma errada, volta a preencher em si de forma correta. Às vezes não precisa alguém te dizer, você percebe que, não, as pessoas falaram assim, então é assim, não é assim como eu estou a falar. Você vai praticar isso, vai preencher aquele lugar errado e
vai substituir. E a partir daquele momento você começa a falar de forma correta. Agora, preste atenção aqui. Se você consegue fazer isso de forma rápida, progressivamente, errando, falando, errando, quer dizer que você vai ter maior quantidade de correções em si. E automaticamente você vai se tornar fluente. Resumindo tudo isso que eu falei aqui, eu vou voltar para aqui, como aprender várias línguas, falar várias línguas sem viajar. Simples, para poder falar várias línguas sem viajar, você vai ter que praticar essas línguas de forma virtual. Vai ter que praticar essas línguas de forma virtual. E eu vou deixar aqui a lista dos aplicativos para você poder praticar. Tá ok? Isso é muito importante. E outro ponto é não ter medo de errar. Você vai praticando constantemente esse vocabulário sem medo de errar. Então, quanto mais você pratica, você se torna o quê? Você vai se tornar fluente. Então, quanto mais você pratica, você se torna fluente. Então, ouvir, quanto mais você ouve muito e repete no idioma, você se torna o quê? Se torna fluente. E com isso você aprende 5 línguas ou mais de 5 línguas, porque você ouviu muito as tais 5 línguas e repetiu muito as tais 5 línguas. Tá ok? E vai praticando a sua fala desse jeito, na qual estive aqui a ensinar. E tenha o hábito de praticar a sua fala, o hábito de não ter medo de errar. Você tem que vencer isso, ok? Então, sucesso. May God bless you, ok? Bogi zdarova. Я люблю тебя. I love you. Bye bye.